Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Nessa noite vamos compartilhar a palavra de Deus. É motivo de muita alegria, um prazer poder compartilhar da palavra de Deus com este grupo de mulheres e todos os demais que estão aqui. Quero convidar vocês a abrirem em Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 32. Antes da leitura, quero transmitir o abraço da irmã Laudiceia Morgado para todas as irmãs. Ela nos parabenizou, mandou um abraço, disse que está com saudade e que muito em breve vai ter uma UFEMVOC lá também. E ela disse que vai me chamar para ir pregar. Eu falei, eba! Pastor Isaac também mandou um abraço para a igreja. Não gostaria que nenhuma das irmãs perdessem a mensagem, né? Mas foi necessário se retirar para ir ali para a salinha. Depois elas podem ouvir, né? No canal do pastor Cleilson, YouTube. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? Tá esse versículo, os irmãos podem sentar. Então, hoje nós vamos falar do nosso terceiro tema ali, que é a mulher na nova criação, a feminilidade bíblica resgatada. O tema dessa festividade, como nós já falamos ontem, tem o objetivo de resgatar a feminilidade bíblica. Já vimos então ontem à noite o pastor Itamar falando sobre a mulher na criação e a mensagem da igualdade bíblica. Hoje pela manhã, a irmã Nádja, falando sobre a mulher na queda, sobre o feminismo, como isso afetou o plano de Deus. E hoje à noite, então, nós vamos encerrar falando sobre a mulher na nova criação. E eu confesso para os irmãos que é uma responsabilidade muito grande para mim. Os irmãos viram ontem, na homenagem que fizeram para mim, que eu prego já tenho uns 60 anos, né? Mas eu confesso que eu sinto a responsabilidade nesta noite de falar sobre um tema tão delicado assim, que é a criação da mulher em seu propósito maior.
No decorrer da história, o pecado afetou, descentralizou a mulher do plano e do propósito pela qual ela foi criada. E nós vimos já que o Evangelho, ele traz a cura para este mal, revelando de uma forma como nunca o mistério de Cristo e a igreja, do homem e da mulher. E o Evangelho, ele faz isso, não só no que diz respeito à mulher, mas em todas as áreas dos relacionamentos humanos. O Evangelho traz a solução, o conserto, para aquilo que o pecado afetou entre os relacionamentos. Então, ele não trata só do relacionamento da mulher para com o esposo, mas ele trata de todos os tipos de relacionamentos para resgatar ao plano e ao propósito de Deus. A única relação que ainda não está sendo restaurada é a relação do homem com a natureza, porque o apóstolo Paulo escreveu que a natureza, que a criação, ela aguarda a redenção dos filhos de Deus para ser redimida do seu cativeiro. Então, nós vemos nas cartas algumas seções intituladas, que são chamados de códigos familiares. Essas seções, elas são destinadas ao ensino de como pessoas cristãs devem viver e se relacionar umas com as outras. Elas trazem instruções para esposas, maridos, pais, filhos, servos, escravos, como diz a tradução, e senhores. E em tudo aquilo que vinha então acontecendo, desde a queda, por causa do pecado, o Evangelho, ele inverte. Ele coloca cada um no seu devido lugar, na sua devida função, para aquilo que de fato Deus criou. Então, nós vimos ontem, o pastor Itamar citou aqui o texto de Gálatas 3:28, aonde diz sobre a igualdade em Cristo. Nós podemos imaginar quantas vezes o apóstolo Paulo, ele não deve ter orado, como um bom judeu que ele era. Quantas vezes ele não deve ter orado? Graças te dou, porque não nasci mulher, nem escravo e nem gentil, mas agora, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo escreve: porque em Cristo não pode haver nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem liberto e nem escravo. Em Cristo não pode haver essas diferenças. Somos iguais no valor. Esses códigos familiares, eles estão precisamente em Colossenses, 1 Pedro e aqui em Efésios. E eles tratam, então, como eu já disse, do relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, senhores e escravos, colocando cada um dentro do plano de Deus e resgatando o valor e a dignidade do ser em Cristo Jesus. Mas o que nós vemos que a Bíblia, ela trata desses 3 tipos de relacionamentos que exigem submissão. O filho deve submissão ao pai. O empregado deve submissão ao seu patrão. E a esposa deve submissão ao seu marido.
nesses 2 primeiros casos que eu falei, a submissão dos filhos aos pais e a submissão dos servos aos seus patrões, existe sim, com certeza, uma resistência quanto a essas instruções que a palavra de Deus traz. Mas nenhum desses códigos, aonde se trata desses relacionamentos, nenhum deles existe tanta resistência como no relacionamento de marido e mulher, de mulher para com o seu marido. Nenhum deles existe uma resistência tão gritante como neste relacionamento. Hoje nós ouvimos pela manhã a irmã Nádia falando sobre isso, e ela disse que as universidades elas são o ninho de Satanás, o centro de Satanás, aonde ele doutrina as mulheres, aonde ele coloca as mulheres nesta ideologia, que é muito pior do que aquilo que nós podemos imaginar, que é muito mais destrutivo do que aquilo que nós podemos pensar, que é muito mais abrangente do que aquilo que nós podemos imaginar. O feminismo é uma ideologia diabólica, que vai muito além do que nós podemos pensar, se não buscarmos um conhecimento pleno sobre isso. Então, existe uma resistência sobre este relacionamento. Existe a resistência nos demais, mas quando chega aqui, no que a Bíblia ensina sobre o comportamento e o dever da mulher, o sistema grita, o mundo se opõe com toda a sua força contra o padrão de Deus para este relacionamento. E isso, irmãos, abrange muito mais do que nós podemos pensar. É muito mais destrutivo do que nós podemos imaginar. Porque o casamento, o relacionamento entre o homem e a mulher, diz aqui no comentário da Bíblia de Herança Reformada, que é a vitrine de Deus. O casamento é a vitrine de Deus, é um relacionamento que Deus escolheu para exibir entre a esposa e o esposo o casamento que acontecerá um dia nos céus entre Cristo e a sua noiva. O casamento é a vitrine de Deus, é a janela de Deus, é por onde Deus mostra um pouquinho do que Ele planejou nos tempos eternos para Jesus e para a sua igreja. Então, quando se fala de feminismo, se fala de uma ideologia satânica, porque o diabo ele quer confrontar, ele quer destruir, ele quer continuar o trabalho que ele começou na queda. Então ele se opõe, ele levanta movimentos pelo mundo, ele levanta ideologia, ele levanta o feminismo para combater o plano de Deus. E você consegue entender a gravidade disso? Você consegue entender como isso abrange muitas coisas? Então, o mundo, ele quer valor sem obediência à vontade de Deus. O mundo quer valor sem obediência à vontade de Deus. E o valor que Cristo nos resgatou,
está totalmente entrelaçado com a obediência ao plano de Deus e à vontade de Deus. Hoje nós vimos a mensagem de manhã falando sobre o feminismo. E qual foi o pecado? Qual foi o pecado de Eva? A desobediência. Então, isso tem que ser reatado para que haja valor. Isso tem que ser reatado novamente. O mundo quer o valor sem a obediência à palavra de Deus. Mas Jesus resgatou o valor do ser. Jesus resgatou a dignidade da mulher. E esse valor, ele se realça no exercício primário daquilo para o que nós fomos criadas. Esse valor, ele se mostra quando nós exercemos a função primária daquilo pela qual Deus, ele nos criou. Sem esse entendimento, não existe valor. Existe empoderamento feminino. Sem esse entendimento, não existe valor, porque o valor, ele está ligado a uma vida de obediência à vontade de Deus. Se você busca valor sem obediência, você não está vivendo a feminilidade bíblica, você está vivendo o feminismo, o sistema do mundo, o que o diabo plantou no coração de Eva. E não é a feminilidade bíblica. Porque a feminilidade bíblica, ela está associada à obediência, à submissão. Então, se você busca o valor desassociado disso, não é valor. Por quê? Porque o feminismo te leva a uma vida de independência de Deus. Norma Braga disse que o feminismo é uma ideologia onde existe outro Deus. É a idolatria do ego, do eu. É viver em favor de si mesmo, independente de Deus. Então, o feminismo é isso. É uma ideologia onde o Deus é você. Eu vivo para mim, é a minha vontade, sou eu. Não me importa o que a palavra de Deus diz, não me interessa. Uma vida de obediência. Eu vivo para mim, para o meu ego, eu vivo para mim mesma. É ser independente, é buscar uma vida independente de Deus. Foi isso que Satanás sussurrou aos ouvidos de Eva. E sereis como Deus. É viver para si mesmo. E o Evangelho, ele não dá essa liberdade para ninguém viver para si mesmo. O Evangelho não nos dá essa liberdade para viver para nós mesmos. Não existe. Não existe nas páginas dos Evangelhos. Não existe nas páginas da Bíblia uma palavra que seja, que autorize você a viver em função de si mesmo. Ou existe? Todas as instruções bíblicas nos levam a uma vida de submissão, nos levam a uma vida de serviço, nos levam a uma vida de dependência de Deus. Então, foi isso que Satanás sussurrou aos ouvidos de Eva. Come,
porque no dia em que vocês comer, sereis como Deus. E Eva desejou ser independente do Criador. E esta voz, ela tem atravessado os séculos, gritando e se fortalecendo, e gritando cada vez mais e mais alto: seja independente de Deus. Viva para você mesmo. Esta voz que tem chegado até os nossos dias, como foi falado aqui nesta manhã. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Satanás, ele nunca pôde rir de Deus. Ele nunca pôde zombar de Deus, achando que o propósito de Deus para o homem e para a mulher havia falhado. Porque ali mesmo, Deus, ali mesmo na queda, Deus colocou uma pedra no sapato de Satanás, ou melhor, na cabeça dele, né? Satanás nunca pôde zombar de Deus em relação ao projeto de Deus para o homem e para a mulher. Porque ali mesmo Deus disse para ele: da semente dela nascerá um que ferirá a sua cabeça. Da semente dela nascerá um que ferirá a sua cabeça. Por quê? Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Os planos de Deus, Jó disse isso. Ninguém pode frustrar, meus irmãos, os planos de Deus. O que Deus estabeleceu no princípio da criação, o que Deus estabeleceu no princípio da criação, Deus promete ali mesmo que um dia seria restaurado. E Satanás viveu com essa pedra no pé ou na cabeça, não sei, por todos os séculos, por todos esse tempo, sabendo que ia vir um que ia esmagá-lo. Como Paulo escreveu aos Colossenses 2, capítulo 2. Então ele aprontou, ele inverteu o plano, ele subjugou, ele fez coisas terríveis, ele aprontou. Mas ele nunca pôde zombar de Deus dando por acabado. Porque Deus disse que havia um que ia esmagar a cabeça dele. E nada pode frustrar os planos do Senhor. Então, irmãs, a feminilidade bíblica é um conjunto de valor e função que centraliza a mulher nos planos de Deus através da obra redentora de Cristo. Agora, em Cristo, a mulher pode viver em submissão ao seu marido, entendendo o significado e o peso que isso tem, de uma forma nunca revelada antes, que Paulo chama de o grande mistério, trazendo aos pés da cruz o verdadeiro significado de Deus ter criado a humanidade em duas formas distintas, homem e mulher. E ele vai dizer então por que Deus criou a mulher.
em Apocalipse capítulo 13 e versículo 8. Diz que Jesus, Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Vocês já leram esse versículo? Que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Se na mente de Deus, Jesus estava sendo morto desde a fundação do mundo, a igreja também estava sendo salva desde a fundação do mundo. E Deus estava escrevendo nomes no livro da vida. Deus estava escrevendo nomes no livro da vida. Desde a fundação do mundo, irmãos. Antes que houvesse nada, antes que houvesse mundo, antes que houvesse universo, antes que houvesse mulher, antes que houvesse homem, Deus planejou que Jesus viria, o Cordeiro de Deus viria morrer aqui nessa terra e resgatar de um povo pecador uma igreja gloriosa para si. Aleluias. Então Deus criou o homem e a mulher. Deus criou a humanidade. O homem para representar o seu filho e a mulher para representar a sua noiva. No casamento e no relacionamento eterno entre Jesus e a noiva gloriosa. Nós vemos que quando Paulo fala do grande mistério, ele vai lá antes da queda, aonde Deus realizou o primeiro casamento. Deus criou o homem pensando em Jesus. Nós aprendemos isso aqui quando o pastor Cleilson pregou expositivamente na carta aos Efésios. Deus criou o homem pensando em Jesus. E aí, passou algum tempo, né? Deus criou a mulher. Mas o propósito primário, fundamental de Deus, quando Deus criou a mulher, Deus, na verdade, Ele não estava com dó do homem, que o homem estava sozinho, né? Como a gente ouviu muitas vezes, né? E Deus viu o homem tão sozinho, tão tranquilo. Vou dar um pouco de dor de cabeça para ele. Vou criar a mulher. Quantas vezes nós ouvimos isso? E aí, Deus cria a mulher. Por quê? Desde a eternidade, homem e mulher existiam nos planos de Deus. Vocês entendem? Desde a eternidade, quando Cristo estava sendo morto, a igreja estava sendo salva. Lá nos propósitos eternos de Deus, já existia o homem e a mulher. E Deus faz tudo. Nós estamos aqui também estudando nas terças-feiras o estudo. E o pastor tem falado muito sobre isso. Para mim foi muito bom participar, porque ele deu a mensagem, né? Assim, eu só fui colocando no papel. E a gente tem aprendido muito sobre isso. Então, Deus criou a mulher pensando na sua igreja. Então, Deus deixou para criar a mulher. Não foi que Deus esqueceu. Deus planejou todas as coisas. Deus, Ele é pedagógico. Deus, Ele é organizado. Ele fez uma lista de tarefas e Ele foi fazendo tudo. Não deixou nada para trás. No 7º dia, Ele descansou. Porque só Ele, irmãos, olha, só Deus. Jesus deu conta de fazer toda a sua lista de tarefas, viu, irmãs?
Não morram trabalhando, se escabelando, tá? Porque a gente não dá conta de cumprir toda a nossa lista de tarefa, não. Deus fez tudo, tudo no seu tempo, no tempo que Ele determinou, criou a mulher, realizou o primeiro casamento ali no Jardim do Éden. E Deus olhava para aquele casal tão lindo, passeando ali no jardim, e Deus pensava, ai meu filho, minha igreja, aleluia. Deus olhava Adão e Eva ali, e a mente dele chegava aqui em nós. É assim que o meu filho vai chegar na terra. É nessa forma, homem. E essa aqui vai representar a minha igreja, mulher. Irmãos, isso é tão glorioso. Isso é tão glorioso. Então, quando você estiver por aí, irmã, andando com seu esposo, pense nisso, que você é a vitrine de Deus. Deus está exibindo uma coisa muito gloriosa em você. Deus está mostrando uma coisa muito gloriosa através de você, que é a união de Cristo e da sua igreja. O Dr. Joel Bick fala sobre as 3 partes do projeto de Deus para o casamento. 3 verbos são executados na realização de um casamento: deixar, unir e tornar. Esses 3 verbos. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão, e tornar-se-ão uma só carne. Quando Deus executou esses 3 verbos, deixar, unir e tornar, Deus fez isso, porque um dia também, Jesus deixaria seu Pai, sua casa, seu trono, sua glória, para vir unir-se a nós. Pois João escreveu que Ele tabernaculou-se entre nós, Ele armou a sua tenda entre nós, Ele veio, irmãos, Ele deixou a casa do seu Pai para se unir à sua noiva gloriosa. Aleluias! Grande é esse mistério. Aleluias. E na cruz, Ele se tornou um com sua noiva, e do seu lado foi furado. Saiu o quê? Sangue e água. A noiva de Cristo estava sendo gerada enquanto Ele morria do seu lado. Enquanto Ele derramava o seu sangue, Ele unia-se a nós em um só corpo, em uma só carne. É isso que representa a união de homem e mulher aqui nessa terra. O que um dia será consumado lá na eternidade. Então, na história da redenção, Deus traz ali no centro, no ápice da redenção, a criação, a humanidade, a masculinidade e a feminilidade. Cristo tirando do seu lado a sua noiva, a sua igreja. Esta é a razão, mulher, a razão maior de Deus ter criado você. Logicamente que Deus Ele fez a humanidade com uma capacidade incrível para muitas e muitas outras coisas. Mas eu quero dizer para você
que a razão maior, o propósito maior de Deus quando Ele te criou foi esse. Pensando na igreja, na noiva gloriosa de Cristo Jesus. Entenda isso. Veja o quanto isso é magnífico, o quanto o plano de Deus, ele é glorioso. Ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Você acha, irmã, que vale a pena ficar discutindo, competindo autoridade dentro da sua casa, enquanto você tem uma missão sublime de Deus para cumprir nessa terra? Você não acha que isso é muito pequeno, perto do que Deus estabeleceu para você? Você não acha que isso é muito pequenininho, perto daquilo, do plano original de Deus? Daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus determinou. Entenda como isso é glorioso, como isso é um privilégio para você, como isso é um privilégio para mim. Me submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, porque eu sei que esta é a vontade de Deus, que eu me sujeite ao meu marido. Esta é a vontade de Deus, que eu me sujeite à autoridade que Deus constituiu, porque isso tem um significado. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o significado, irmãos, é isso. Cristo é o cabeça da igreja. E assim como a igreja, ela se submete a Cristo, assim também nós, irmãs, devemos nos submeter aos nossos maridos. Alguns dias atrás, uma irmã postou no status do WhatsApp uma frase falando que as pessoas não entendem que hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, mulher nenhuma mais suporta isso, ser mandada, coisa parecida assim, eu não me lembro bem. E aí ela escreveu, e a igreja entende isso tudo errado. E aí eu perguntei para ela, qual a igreja? E por que você pensa assim? E aí ela colocou as suas razões. E eu fiz uma resposta para ela, de tudo aquilo que eu tenho aprendido aqui a respeito disso, porque eu também não sabia, irmãos. Eu também não entendia. E hoje Deus tem me dado uma compreensão muito vasta, muito grande em relação a isso. E então eu fiz uma resposta para ela e eu disse: negar que o homem é o cabeça da mulher é negar que Cristo é o cabeça da igreja. É negar a autoridade de Cristo sobre o seu povo. É querer viver independente de Cristo. Agora, se alguém consegue viver independente de Cristo... E aí ela gostou muito da minha resposta. Falou, nossa, eu gostei muito do jeito que você colocou. Eu falei, vamos conversar mais sobre isso. Eu quero falar para você o que eu tenho aprendido e como é bom isso. Como isso é maravilhoso. Então, eu já vou encerrar. Eu não quero ser cansativa. Talvez nessa noite você esteja pensando e dizendo para você mesma, mas eu não consigo representar a noiva gloriosa de Cristo. Eu não consigo. Eu não consigo me submeter, me sujeitar ao meu esposo. Talvez você esteja achando isso uma missão muito elevada para nós, para você. Quem sabe você esteja pensando, eu não consigo não representar aqui a noiva. Foi por isso que nós colocamos esse tema, mulher
Essa aqui é a mulher, a criação. Aquela ali é a noiva gloriosa de Cristo, porque esta aqui indicava para aquela ali. Foi por isso que nós colocamos esse tema, a igreja e a noiva gloriosa. Talvez você tenha encontrado muitas dificuldades, assim como eu também encontro, como eu já tive muitas dificuldades, e Deus tem trabalhado na minha vida, e eu reconheço que muito mais Deus precisa trabalhar. As irmãs olham para mim hoje, fazem homenagem para mim, dizem para mim, você é um exemplo de esposa, você é um exemplo de mãe, você é um exemplo de mulher. Olha, irmãs, eu sou tão limitada quanto você. Está ali meu esposo, que não deixa eu mentir. Difícil pregar com ele ali, viu? Quase que eu pedi para ele cuidar das crianças lá. Eu sou tão limitada quanto vocês, eu tenho a mesma dificuldade que vocês têm de ser aquela belezura de mulher ali, ó, branquinha de cima e embaixo, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, sem nenhuma ruga. Já é coisa impossível, só no novo céu e na nova terra mesmo, né? Eu tenho as mesmas dificuldades que vocês têm, mas o apóstolo Paulo, antes dele entrar nesse assunto aqui, que tem gerado muita polêmica, muita discussão, né? Muitas interpretações aí diferentes, o apóstolo Paulo, ele deixou um conselho muito precioso na palavra de Deus, para todos aqueles que desejam se submeter, para todos aqueles que desejam viver o plano de Deus. Se você ler um pouquinho antes do que nós começamos no 22, se você ler um pouquinho antes, lá no 18, você vai ver o conselho de Paulo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sejam cheios do Espírito, porque não é fácil para ninguém. Não é fácil para o homem se submeter a Cristo. Não é fácil para a mulher se submeter ao seu esposo. Não é fácil para filhos se submeter aos pais. Não é fácil para os pais se submeter a Deus. Não é fácil para os empregados se submeterem aos seus patrões. Não é fácil para os seus patrões se submeterem ao Senhor. Mas Paulo diz, sejam cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Se deixem encher, se permitam encher do Espírito Santo de Deus, para que vocês vivam a vontade de Deus, de ser sujeitos ao que Deus estabeleceu lá na criação do mundo. Uma vida vazia de Deus, uma vida vazia do Espírito Santo, não nos dará condição de nos rendermos à palavra de Deus e nos submeter, porque a velha natureza está aqui dentro de nós, e ela só pode ser subjugada pelo Espírito de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode te dominar, só o Espírito de Deus pode te encher, só o Espírito Santo pode te capacitar, só o Espírito Santo pode levar a viver a feminilidade bíblica que Cristo com o seu sangue resgatou na cruz do Calvário. No dia que Eva pecou, Deus se virou para ela e perguntou: que foi que você fez? Quem já ouviu essa pergunta? Mas o que foi que você fez? O que foi que você fez? Meu Deus do céu, irmãos, me dá até um... Opa, eu esqueço que está filmando e sai daqui. Me dá até um negócio assim, sabe? Eva escutando. O que foi que você fez? Quando Adão disse,
Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, que comeu e me deu e eu comi. E Deus, bonito, né, Eva? Né, a gente está rindo, mas foi tenso. O que foi que você fez? Eu acredito que essa pergunta ficou na mente de Eva, até ela morrer. O que foi que você fez? 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 Até morrer. E hoje, nós podemos perguntar a nós mesmos, o que é que podemos fazer? Pergunte para você, irmã, hoje, o que eu posso fazer? Esquece a pergunta lá de Eva. Pergunte para... Eva viveu lá na queda, nós estamos na nova criação, nós estamos em Cristo. Pergunte para você, irmã, mulher que está aqui nessa noite, o que é que eu posso fazer? Eu posso, pelo Espírito, chegar mais perto possível do centro da vontade de Deus. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos, pela infinita graça de Deus, que nos foi concedida, viver os planos de Deus para nós. O que é que você pode fazer? Você pode viver o plano de Deus. Você pode viver a feminilidade bíblica. Você pode representar a noiva de Cristo, sendo cheia do Espírito. Se encha, busque o Espírito de Deus na sua vida. E eu quero encerrar com esta pergunta. Se pergunte nessa noite, o que é que eu posso fazer? Eu posso, Senhor, pela Tua infinita graça, bondade e misericórdia, chegar o mais perto possível, me centralizar nos planos e nos propósitos do Senhor, para que a minha vida reflita a Tua glória e eu seja transformada dia após dia à imagem do Seu Filho Jesus.